Olá, hoje eu tô aqui no meio das nossas lavandas para conversar com vocês sobre Ayurveda. A gente bolou uma série de aulas para os doshas, Vata, Pitta e Kapha. E agora ficou faltando uma explicação, né, para quem ainda não conhece o Ayurveda. Então vamos lá. Tô aqui com o meu caderno. Eu queria que esse fosse um vídeo de uns 3 minutinhos, mas é um assunto tão apaixonante que eu sei que não vai ser possível. Gente, lavanda é uma coisa tão linda. Olha isso. Devia ter lavanda plantada no mundo inteiro. O mundo ia ficar muito mais cheiroso, lindo, calminho. Então vamos lá para o significado da palavra Ayurveda. Ayurveda significa a ciência da vida, sendo que Ayur significa vida, longevidade, e Veda significa uma erudição, um conhecimento espiritual. Uma coisa que eu acho incrivelmente interessante do Ayurveda é que ele surgiu há 5.000 anos atrás, na época védica da Índia. E essa medicina ayurvédica influenciou a medicina tradicional da Grécia Antiga, da China Antiga e a medicina tibetana também. Não é incrível? Então, provavelmente, o Ayurveda é o sistema terapêutico mais antigo do mundo. E uma coisa que eu acho interessantíssima é essa relação muito próxima entre o yoga e a medicina ayurvédica, sendo que o Ayurveda é dito que, porque não tem como a gente saber com certeza como que tudo isso funcionou há 5.000 anos atrás, mas é dito que esse conhecimento todo das cirurgias ayurvédicas, do conhecimento das ervas, das terapias, das massagens, que tudo isso veio por inspiração através de meditação. O Ayurveda surgiu do yoga, surgiu de pessoas que estavam meditando, de sábios, na verdade. Não são pessoas comuns, assim, são pessoas muito dedicadas à vida espiritual. E essas pessoas, nas suas meditações, receberam inspirações sobre como o nosso corpo funciona. O Ayurveda é praticamente um manual do corpo humano, né? Da vida humana. E da felicidade também. É coisa impressionante, assim. E é dito que nessas meditações eles conseguiam ter um nível tão profundo de consciência corporal que é como se as suas mentes se transformassem em microscópios e eles pudessem navegar pelas suas veias, navegar por dentro do corpo e entender e conhecer como que tudo isso funciona. E inclusive eles já tinham uma consciência sobre os micro-organismos que só foram ser descobertos mesmo pela medicina ocidental muitos anos depois. Então é uma coisa assim impressionante, né? E essa é uma conclusão que eu adoro. Porque se o Ayurveda veio da meditação dos yogis, ou seja, tudo veio do yoga, tudo veio da meditação. Olha o poder que uma meditação tem, que um estado de transcendência tem, como a gente pode transcender os limites da mente e descobrir coisas maravilhosas navegando aqui para dentro de nós. Então vamos nos aproximar agora do assunto dos doshas, que são os temas das aulas, né? Pitta, Vata e Kapha. A base do Ayurveda é que tudo na natureza é formado por uma substância única e que essa substância se manifesta de 5 formas diferentes, em 5 estados diferentes, que são terra, água, ar, fogo e éter, ou akasha, ou espaço. E quando terra e água se fundem, formam a energia Kapha, que é uma energia de estruturação, de nutrição. Quando água e fogo se juntam, formam a energia Pitta, que é o metabolismo. Quando ar e éter se juntam, ar e espaço se juntam, formam a energia Vata, que é movimento. Então estão aí os 3 doshas, os 3 humores biológicos da natureza. Vata, por seu movimento,
Rege o fluxo dos nossos pensamentos, da fala, as nossas formas de expressão, os movimentos do corpo, a regulação das nossas reações químicas, do nosso pulso, pressão arterial, nossa temperatura corporal. Pita já é responsável pela digestão mental, o entendimento das coisas. Dizem que Pita tem uma inteligência aguçada. E a digestão da luz pela pele, da luz pelos olhos, ou seja, a visão. A digestão convencional e a digestão celular. E Kapha é responsável pela estrutura, pela nutrição, pela lubrificação e pela afetividade. E ninguém viveria sem uma dessas energias, Vata, Pitta e Kapha, um desses doshas. Daqui a gente acaba pressupondo que todo mundo precisa ter Vata, Pitta e Kapha em equilíbrio, né? Em mesma quantidade para que o sistema funcione perfeitamente. Mas eu falei no vídeo anterior já que isso não é verdade, porque segundo o Ayurveda, no momento da fecundação já é formado um mapa genético e energético desse ser. E sendo esse mapa energético um molde para o corpo físico, cada pessoa vai ter um molde diferente. Cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente e vai ter uma composição desses doshas diferente. Eu vou até mostrar aqui a anotação no meu caderno. Saúde é você estar com os 3 doshas nos níveis originais nos quais você nasceu. Eu precisei ler ao contrário aqui, por isso que eu li um pouco devagar, mas acho que funcionou. Existem vários fatores que podem aumentar, podem gerar um excesso de algum dosha em nós. São as nossas emoções, o nosso estilo de vida, nossa alimentação e o meio ambiente, à nossa volta. Clima, até as fases da lua, sinto que isso afeta bastante. E quais são as formas de tratamento usadas pela medicina ayurvédica? A dieta, mudança na alimentação, as ervas medicinais, os temperinhos, os processos de desintoxicação do organismo, panchakarma, o yoga, a meditação, são formas de tratamento ayurvédico e muitas outras terapias, muitas outras formas de terapias, todas elas naturais. Outro fato interessante foi que Buda foi um grande divulgador do Ayurveda no mundo antigo. Só para vocês terem uma noção da complexidade que é a medicina ayurvédica, que não é só alimentação, ervas e massagem, ela tem vários ramos. E um deles é medicina interna, que é essa parte dos doshas que a gente fala, as doenças da cabeça e do pescoço, a cirurgia, a toxicologia, a pediatria, ginecologia, obstetrícia, o rejuvenescimento, os afrodisíacos e a psiquiatria. Eu vou compartilhar agora algumas informações um pouquinho mais práticas, para ficar mais ilustrativo, né? Para a gente ter exemplos práticos de como a Ayurveda pode ser aplicado por nós leigos, que não somos formados em medicina ayurvédica ou terapia ayurvédica. Como que é uma pessoa que está se sentindo vata? Ou seja, excesso dos elementos ar e espaço, que simbolizam o movimento. A pessoa pode ficar com a mente agitada, meio sem foco, por vezes ter assim muita energia e de repente a energia se esgotar completamente, ter muitas ideias, uma criatividade assim muito aflorada. No corpo físico, você sentir que a pele começa a ficar mais seca, que a boca tá seca, começar a ter prisão de ventre, perceber que as articulações estão estalando, tá faltando lubrificação nas articulações. Aí você pode estar sofrendo um excesso de vata. Como que a gente faz para cuidar disso? A gente traz um pouco dos outros elementos que estão faltando. A gente traz um pouco mais dos elementos água, terra e fogo. Então, como que é uma prática de yoga voltada para vata, que costuma ter essas articulações mais sensíveis, um corpo mais longilíneo, mais magro.
Então é uma prática em que a gente busca a estabilidade da terra. Posturas que trabalhem mais o chakra básico, porque a gente tende a ser mais a gente tende a ser mais mental, né? Então vamos trabalhar esse enraizamento. Vamos pensar mais nas solas dos pés, em sentir bem os pés no chão e fazer posturas que trabalhem com as pernas. Pernas que remetem a esse chakra básico de enraizamento. A gente vai aquecer bastante as lubrificações. A gente vai aquecer bastante as articulações para lubrificá-las. E aí, como que é estar se sentindo pita? Sentindo que você está com excesso de pita que está incomodando. Quando a gente começa a ficar irritado, irritadiço, com bastante calor, ou até sentindo uma queimação. Esses cachorros, acho que eu tô ficando pita. Você começar a sentir um apetite muito intenso. Um apetite muito intenso. Deixa o cachorro latir. Pita tem facilidade de ganhar músculos. Então a gente precisa dar mais flexibilidade, trazer um relaxamento e pegar leve nas posturas de yoga. Além de fazer respirações, exercícios que nos ajudem a refrescar o nosso corpo e não aquecer ainda mais. Com relação à kapha, como é sentir-se mais kapha? Você sentir uma certa letargia, uma certa preguiça, sabe, de se movimentar? Mas quando começa a se movimentar, aí vai longe, tem uma resistência física muito grande quem tem kapha predominante. E então, quando a gente está se sentindo com excesso de kapha, muitas vezes a digestão fica muito lenta, mesmo que você coma pouco, parece que a coisa fica parada ali, tá precisando de movimento, tá precisando aquecer, ou seja, tá precisando de vata e pita, que é um pouquinho mais de fogo, de ar e de éter. Então, como que é uma aula para kapha? A gente aquece bastante, faz bastante saudação ao sol, se movimenta bastante e faz algumas respirações que deixam a gente um pouquinho mais aéreos, mas também mais leves, sabe? A gente traz leveza para kapha. E é isso. Então, no yoga é assim, mas depois você assiste outros canais, aqui no YouTube, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, algumas sugestões de canais que falam sobre a alimentação que é boa para cada dosha. E isso me ajudou bastante nessa vida, a entender melhor como que as coisas funcionam, como o meu corpo funciona. Ok? Então é isso, vamos praticar muito yoga, estudar bastante o Ayurveda. A gente tem um teste dos doshas lá no nosso site, é só entrar no artesespirituais.com e lá no nosso blog e procurar teste dos doshas, ou teste dos tipos ayurvédicos, alguma coisa assim. Foi um texto que eu mesma escrevi, baseado nesse livro maravilhoso também, que eu sempre falo, Uma Visão Ayurvédica da Mente, do David Frawley. Teste que eu coloquei no blog e as informações sobre os doshas, vata, pitta e kapha vieram desse livro, uma fonte que eu considero bem segura. Fiquem então com esse céu azul e tudo de bom para vocês.